Seja muito bem-vinda ao nosso programa Revolucionando. Aqui nós discutimos as estratégias para transformar suas finanças, ter mais dinheiro e construir uma reserva financeira, mesmo que você tenha dívidas. Essa é a nossa primeira semana de aquecimento para o nosso evento É Hora de Revolucionar. Eu sou Sheila Mota e o tema de hoje é: saiba como identificar o seu perfil financeiro. Boa noite. Antes de falar sobre os perfis financeiros que nós temos para você poder identificar em qual perfil você se encaixa e se você está fazendo algo de errado, que você acredita que seja algo de errado. Então, eu vou te explicar um pouco sobre o que é o perfil financeiro. O que é perfil financeiro? Perfil financeiro é o conjunto de características que cada pessoa possui ao lidar com seu dinheiro. Existem pessoas mais gastonas, outras mais econômicas, umas são conservadoras, outras são mais ousadas. E aí, cada pessoa possui um perfil diferente da outra. E o que é interessante é que algumas características, elas são comuns em mais de um perfil. Então, quando eu for falar aqui dos perfis, quais as características de cada um deles, quais os pontos fortes, os pontos fracos, você vai ver que você pode e vai se identificar em mais de um perfil. Só que vai ter um que vai ser mais forte e que vai prevalecer em relação a essas suas características. Você pode fazer o seguinte: você coloca uma nota de 0 a 10 para cada característica que eu vou falar aqui, para cada ponto forte, para cada ponto fraco de cada perfil, e no final você soma essa pontuação. E aí você vai ver, você vai descobrir, identificar o perfil que mais combina com as suas características, com o seu modo comportamental em relação ao dinheiro. Tá bem? E o que é bacana? Você saber sobre o perfil comportamental. Como o perfil comportamental, ele é um modo, ele é um modelo como você lida com esse dinheiro, logo ele pode ser alterado. Não é algo fixo, que você nasceu com aquele perfil e vai morrer com aquele perfil até o final da vida. Não. Você pode ser uma pessoa que hoje gasta muito e você quer mudar algumas atitudes em relação a isso. E você muda para uma característica, para um perfil mais econômico. Ok? Então, você consegue mudar de perfil financeiro, desde que você mude as suas características, os seus pontos fortes e fracos em relação a lidar com o seu dinheiro. Tá tudo aqui, ó. Vamos sair da caixa? E aí eu quero falar para vocês de uma combinação que a gente tem aqui nos nossos conteúdos. Se você sentir que o que eu falei fez sentido para você, se virou a chavinha, se saiu da caixa, se você teve um insight importante, escreve aqui para mim nos comentários, hashtag sai da caixa, tá bom? E aí, por que eu falo que identificar o seu perfil financeiro é importante para você revolucionar suas finanças, para que você possa organizar as suas finanças pessoais? Muitas pessoas não sabem identificar que são poupadoras e outras nem sabem se identificar que são devedoras. Dessa forma, quando você entende que existem diversos perfis e você consegue identificar o seu perfil, isso vai ajudar você a organizar as suas finanças, a você identificar um perfil no caso de querer mudar de perfil, avaliar essa possibilidade de aprimorar o seu perfil financeiro,
Vai te ajudar a revolucionar suas finanças, ter mais dinheiro, a construir sua reserva, a você mudar conceitos. Ontem eu falei sobre paradigmas financeiros, e eu falo que finanças é tudo aqui, ó, dentro da caixinha. É o modo como você lida com o seu dinheiro, é o modo como você faz as escolhas do seu dinheiro, de como usar o seu dinheiro. Então, hoje fica aqui comigo que você vai identificar em qual perfil você se encontra financeiro, quais são as características do seu perfil, os pontos fortes, os pontos fracos, e você vai conhecer todos os outros perfis e as características, os pontos fortes e os pontos fracos também desses outros perfis, para que você possa fazer a comparação, para você entender o que você precisa mudar nas suas atitudes e nas suas ações para mudar de perfil. Faz sentido para vocês? Tá? E eu posso dizer para vocês que ao longo da minha vida eu já passei por diversos perfis financeiros. Olha, eu já tive dívida de cartão de crédito. Veja se você se identifica com o que eu vou falar aqui para você. Eu já tive dívida em cartão de crédito. Eu já paguei mínimo de cartão, ou paguei menos do que deveria, que o que eu indico é você pagar a fatura total. Eu já fiz empréstimo consignado no nome da minha mãe, mas eu sempre paguei tudo direitinho. Minha mãe fazia no nome dela, eu pagava todo mês para ela. Às vezes ela me emprestava dinheiro e eu pagava para ela. Então eu falo que eu já rasguei muito dinheiro, porque na minha concepção, fazer dívida em cartão, pagar juros, pagar mínimo de cartão, fazer empréstimo, é como se fosse rasgar dinheiro. Porque hoje eu já tenho uma noção maior sobre finanças. Olha só a experiência que eu tive. Quando eu comecei a trabalhar com perfumes, eu alavanquei as minhas finanças. Eu falo isso em um conteúdo, duas loucuras que eu fiz na minha vida para alavancar as minhas finanças. E aí eu larguei a minha área de TI para trabalhar com perfumes na época. E eu vou contar para vocês uma coisa minha, pessoal, um segredo meu. Nessa época, como eu alavanquei as minhas finanças, eu achava que eu estava rica. Porque eu comecei a ganhar muito mais do que eu ganhava na área de TI. Eu ganhei 2, 3, 4, e aí vai, para mais vezes o que eu ganhava por mês. E aí eu achava que eu estava rica. Eu gastava tudo. Eu gastava muito nessa época. Não sei se isso já aconteceu com você ou você conhece alguém que passou por isso. Na época, eu tinha 26 anos e eu comprei um apartamento. Foi o primeiro imóvel que eu comprei sozinha. Porque antes disso eu tive alguns imóveis, mas eu comprei com outras pessoas, com namorado. E eu atrasava as parcelas do apartamento, deixava atrasar a anuidade do apartamento. Olha só. E eu aprendi com os meus próprios erros, porque eu não tinha quem me ensinasse. A gente não aprende finanças na escola, a gente não aprende finanças praticamente na família, é um paradigma falar de dinheiro. Naquela época não tinha essa internet acessível que tem hoje, de você, igual vocês estão aqui hoje assistindo esse conteúdo gratuito. Então, não tinha essa facilidade. Então, eu tive que aprender, como dizia minha mãe, na marra. E quando eu larguei a minha área, que eu tive meu negócio próprio, isso me fez aprender muita coisa sozinha. Aprendi a separar o dinheiro da empresa com o meu dinheiro pessoal. Isso me fez crescer muito.
e não só financeiramente, como pessoa. Eu consegui organizar as minhas finanças. Foi aí que eu comecei a aprender a organizar as minhas finanças, quando eu comecei a trabalhar por conta. Então, se você aqui hoje se identificar com um perfil financeiro que não te agrada, não se preocupe, ok? Eu também já passei por isso, transitei várias vezes de perfil até chegar no perfil que eu estou hoje. E a cada dia que passa, a gente sempre tem alguma coisa para aprender. Então, não se preocupe em relação a isso. Eu quero que você se sinta seguro em relação a isso, por quê? Porque o perfil financeiro você tem como alterar esse seu perfil. Se você alterar suas ações de como você lida com o dinheiro, e você vai entender até o final desse conteúdo, ok? E aí, você pode me dizer, ai, Sheila, mas eu não sei direito identificar qual é o meu perfil. Mas e quais as atitudes que possuem o meu perfil para eu poder identificar? E qual perfil que eu posso me inspirar para evoluir as minhas finanças? Esse perfil, quais as atitudes que eu preciso mudar? Quais as atitudes que eu preciso ter para evoluir de perfil financeiro? E eu vou explicar aqui para vocês tudo isso. Não se preocupe, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, coloque aqui nos comentários e a gente vai trocando essa informação, ok? Então, vamos lá. Uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui para vocês. Não adianta você estar aqui assistindo esse conteúdo e você não tentar melhorar o seu perfil financeiro se você identificar que o seu perfil não está adequado com o que você gostaria para a sua vida. Então, caso você tenha dívidas, caso você não tenha suas finanças organizadas, muito importante, caso você não tenha uma reserva financeira, caso você não consiga guardar dinheiro nos meses, todos os meses, você possivelmente está no caminho errado. Alguma disfunção você precisa melhorar. A gente dá mais valor quando o dinheiro vem do nosso suor. Dá, com certeza. E vocês precisam ter clareza desse valor, que é o que eu costumo passar aqui para você. Você ter clareza desse valor, do quanto você ganha por hora, para você pensar melhor nas suas atitudes, nos seus gastos, em usar o seu dinheiro da melhor forma, ok? Então, se você estiver no caminho errado, você precisa analisar suas atitudes que estão te levando a ter as suas finanças descontroladas. E esses perfis financeiros, eu adoro aula de perfil financeiro, eu adoro fazer teste de perfil financeiro com os alunos, com as pessoas. Por quê? Porque fica muito claro. Você se identifica muito nos perfis e fica muito claro aquilo que você precisa mudar. A forma de você pensar, a forma de você utilizar o seu dinheiro. É muito bacana. Então, vamos lá. Para quem chegou agora, o que eu instruí no começo, tá? Que é bacana vocês fazerem. Pegue uma caneta e um papel e eu vou passar aqui os 5 perfis financeiros. E cada perfil, ele tem as suas características, os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. O que eu indico você fazer? Coloca o nome do perfil no papel e aí você vai colocar para cada frase, característica, pontos fortes e pontos fracos que eu falar aqui, você vai dar uma nota de 0 a 10 para você. O quanto você se identifica com aquela frase. E aí, é bacana que depois, no final da live, você vai somar, no final do conteúdo, você soma a pontuação de cada perfil. Você vai ver que você tem
características de mais de um perfil, mas tem um perfil que é mais forte, que é o perfil que é mais característico em relação ao seu modelo de dinheiro, em relação a como você lida o seu dinheiro, com o seu dinheiro. Então, o perfil que tiver a maior pontuação é o seu perfil mais forte, ok? Então, vamos lá. Anota aí o primeiro perfil. O primeiro perfil é o descontrolado ou devedor. Será que você vai se identificar com esse perfil? Então, vamos lá. Quais são as características da pessoa que tem o perfil descontrolado ou devedor? Então, uma das características é as pessoas descontroladas não sabem quanto ganham e nem quanto gastam. Então, não sabe quanto entra de dinheiro, não sabe quanto sai, não sabe quanto é o seu custo de vida, não sabe nada de dinheiro. Então, essa é a primeira característica. Quando eu mudar a característica, eu vou falar para vocês, para você colocar pontuação, tá bem? Porque eu vou dar uma explicadinha em cada característica que eu identificar que precisa. Então, primeira característica, não sabe quanto ganha e nem sabe quanto gasta. Outra característica do descontrolado ou devedor, o dinheiro some todos os meses. Você já se viu falando isso? Ouviu pessoas falando assim? Eu não sei o que acontece com o meu dinheiro, que ele some todos os meses. Não sabe para onde vai, não sabe com que gasta, nada. Você se identifica? De 0 a 10. Outra característica do perfil descontrolado ou devedor. A pessoa descontrolada, ela está sempre cortando os gastos, mas nunca é o suficiente. Ela corta aqui, corta lá, não, eu vou economizar aqui, vou diminuir a minha conta de celular, né? Mas chega no final do mês, parece que ela não cortou nada. Porque nunca é o suficiente. Ela nunca sabe para onde vai o dinheiro. O problema não está em cortar gastos. Você se identifica com essa característica? Coloca aí a pontuação, de 0 a 10. Outra característica do perfil descontrolado, ou devedor. Usa com frequência o cheque especial e o limite do cartão de crédito. Descontroladamente. Eu falo que esse tipo de pessoa rasga dinheiro, porque o cheque especial não é para ser usado com frequência. O cheque especial, o que eu indico é você usar o cheque especial de forma inteligente. Olha, eu recebo, hoje é dia 11, eu recebo dia 15. Puxa vida, mas olha, surgiu um imprevisto e eu preciso fazer alguma coisa hoje que não pode deixar para outro dia. Aí você vai lá, usa o cheque especial e no dia 15 você vai lá e supre esse dinheiro. Uma pessoa que usa o cheque especial com frequência não utiliza o cheque especial de forma inteligente. Segundo, eu não sou a favor nem de usar o cheque especial nas emergências. Por quê? Porque se você tem uma reserva financeira, se você tiver alguma emergência, é essa reserva que você vai usar. Você não precisa usar o dinheiro do banco e pagar juros para o banco, porque você vai estar rasgando o seu dinheiro. Ok? Outra característica do perfil descontrolado ou devedor. Nunca tem tempo para fazer organização financeira pessoal e fazer os lançamentos das despesas. Você se identifica com essa característica? Nunca tem tempo para fazer organização familiar, pessoal, financeira.
Mas eu falo, você tem tempo, nós temos tempo para aquilo que é importante para nós. Se você não tem tempo para a sua organização financeira, é porque você não colocou ela como prioridade na sua vida, como importante. Por isso que você está descontrolada ou descontrolado. Outra característica do descontrolado ou devedor, que já no próprio nome está dizendo, está sempre endividado. Você se identifica de 0 a 10. Quanto você se identifica nessa característica? Está sempre endividado. Está sempre rasgando dinheiro. Está sempre na corrida dos ratos, que eu sempre falo. Como que o rato corre naquela gaiolinha, né? Eu não sei o nome daquilo, redondinha, né? Correndo atrás do rabo. Então, o endividado, ele sempre está correndo atrás do rabo. Você se identifica com essa característica? Coloca aí de 0 a 10, para no final do conteúdo você saber qual que é o seu perfil mais forte, ok? E quais são os pontos fortes do perfil descontrolado? O perfil descontrolado é aquela pessoa que gosta de agradar outras pessoas. Isso é um ponto forte nele. Mas ele acaba se prejudicando as suas finanças por querer agradar todo mundo. Você se identifica com esse ponto? Outro ponto forte do descontrolado ou devedor. Geralmente, ele cede quando ele tem dinheiro. Para evitar ter que pensar a respeito do dinheiro. Olha só. Então, o que ele faz? Ele está numa situação de decisão. O que ele faz? Ele cede. Porque ele não gosta de ficar pensando a respeito do dinheiro. Se ele tem, se ele não tem, na organização, qual que é a meta do mês. Ele se incomoda. É um ponto forte, porque ele cede para as pessoas. Mas a parte de que ele não gosta de pensar a respeito já é um ponto fraco. Desculpa. Outro ponto do descontrolado, que aí eu vejo como ponto fraco, é que ele tem muito conflito familiar. Você se identifica de 0 a 10. Por que ele tem muito conflito familiar? Porque ele entra em desacordo com alguma pessoa dentro de casa por causa de dinheiro. Eu já tive muito conflito familiar por causa de dinheiro, modo de pensar diferente. Você já passou por isso? Ou conhece alguém que passou por isso? Coloca aí, então, de 0 a 10. Outro ponto do descontrolado ou devedor. Pagamento excessivo de juros e multas. Olha aí, rasgando dinheiro. Paga muita conta em atraso. Usa muito cheque especial. Paga muito juros e multas. E aí, excessivo, por quê? Porque esse tipo de empréstimo, quando você usa o cartão de crédito e você atrasa ou não paga, o cartão de crédito, você está usando dinheiro que não é seu. Quando você usa o cheque especial, você está usando dinheiro que não é seu. Todo tipo de dinheiro que você usa que não é seu, de alguma instituição financeira, você tem um pagamento excessivo de juros e multas. Os juros é muito alto, gente. Tanto do cartão de crédito, passa de 200% ao ano. Pensa. Se você pegar R$100 emprestado, você pagar 200 só de juros. Ok? Outro ponto do descontrolado ou do devedor. Desorientação. Ele é totalmente desorientado em relação às finanças. E você se identifica com esse ponto? Coloca aí no papel, de 0 a 10. Outro ponto do descontrolado. Dificuldade de fazer e seguir um plano financeiro. Então,
Às vezes eu percebo, quando eu vou dar alguma mentoria para algum cliente, quando eu faço um plano com o cliente e eu vejo que ele tem dificuldade de fazer, de seguir esse plano, eu já sei. Você vê, de acordo com as características da pessoa, eu já consigo identificar as dificuldades financeiras que ela tem na vida dela. Olha só. E você se identifica com esse ponto? Dificuldade de fazer e seguir um plano financeiro de 0 a 10. Coloca aí no papel, tá bom? Então, aqui, nós vimos todas as características, os pontos do descontrolado ou devedor. Agora, nós vamos para o próximo perfil financeiro, que é o gastador. Quem será que é gastador aqui que está assistindo? Então, vamos lá. Sabe qual que é a frase lema do gastador? É assim. Presta atenção para ver se vocês se identificam ou conhecem alguém assim. Ai, é melhor viver bem hoje, porque o amanhã nem pode chegar. Pode nem chegar, não sei se eu vou estar vivo amanhã. Então, eu vou viver bem hoje, vou gastar tudo que eu tenho mesmo. Essa é a primeira característica que eu trouxe para você do gastador. Você se identifica com essa característica? É melhor viver bem hoje, porque amanhã pode nem chegar. Deixa a vida me levar, né? Coloca aí no papel de 0 a 10 o quanto você se identifica com essa primeira característica. Outra característica do gastador: gasta toda a renda e às vezes gasta mais do que ganha. Você se identifica com esse perfil? Com essa característica? Gasta toda a renda e às vezes gasta mais do que ganha. Você vê que tem uma pequena diferença com o primeiro das dívidas, do descontrolado. Porque ele aqui sabe quando ele gasta toda a renda e quando ele extrapola. O descontrolado, ele não sabe. Tá bem? Outra característica do gastador. O gastador, ele pode encarar um financiamento a perder de vista para ter o que deseja. O quanto você se identifica com essa característica? Ele deseja muito ter um novo celular, um iPhone que saiu novo. Vou falar do iPhone porque é bem conceituado, né? Todo mundo admira. E aí, ele não tem dinheiro para comprar. O que ele faz? Ele faz um financiamento a perder de vista só para ele conquistar aquilo que ele deseja. Independente se ele tem aquela disponibilidade dentro da meta dele, lá no retrato financeiro. Você se identifica de 0 a 10 com essa característica? Outro perfil do gastador, outra característica do gastador. Eles são admirados pelos amigos, pelo seu estilo de vida. A maioria dos gastadores, aquela pessoa que gasta muito, ela é admirada pelo estilo de vida, ela demonstra muito a marca que ela usa, o celular novo que comprou, tá sempre ali, né? Atualizado, então os amigos olham e falam: nossa, esse cara é legal, nossa, essa mulher é bacana e tal. Mas aí, aqui é como um ponto negativo, né? Nem sempre a pessoa está mostrando o estilo de vida real que ela teria condições de ter, né? O quanto você se identifica com essa característica? Coloca aí no papel, de 0 a 10. Filha, Valentina, pega uma água para a mamãe. Então, vamos lá. Próxima característica. Normalmente, uma característica do gastador está sempre endividado. Lembra que eu falei que existem alguns perfis que têm características parecidas? E que vocês vão se identificar, às vezes, com característica de vários perfis?
Mas no final você vai somar a pontuação de cada perfil e aí você vai descobrir qual que é o perfil mais forte em você, ok? Então, normalmente estão sempre endividados. Essa é outra característica do gastador. Outro ponto do gastador. Sempre está disposto a experimentar coisas novas. Então, ele é super aberto a fazer viagens novas, a conhecer lugares novos, a ir num restaurante novo. Pega mais um pouco. Ir a um restaurante novo. Então, ele está sempre disposto. Isso é um ponto forte nele. Por quê? Porque o amigo chama, ele vai, aí o outro amigo chama, ele vai. Tá bom? Outro ponto do gastador. Coloca aí a sua pontuação. Estilo de vida admirado pelos outros. Isso é como ponto forte, tá? Então, as pessoas admiram ele pelo lifestyle que ele tem, pelo estilo de vida. Outro ponto forte. Geralmente, ele possui muitos hobbies. Por que normalmente o gastador possui muitos hobbies? Como ele gosta de ser admirado pelo estilo de vida dele, o que ele faz? Ele gosta de estar em grupos, em comunidades. Então, por exemplo, ele gosta de jogar futebol, ele gosta de pescar, ele tem muitos hobbies. Isso é um ponto forte nele. Por quê? Porque ele sempre quer estar com muita gente. Coloca aí de 0 a 10 o quanto você possui muitos hobbies. Tá bom? Outro ponto forte do gastador. Ele é muito interessante para conversar. Ele tem uma conversa boa, uma conversa interessante, é uma pessoa que gosta de conversar, que sabe falar de vários assuntos. Coloca aí a sua pontuação. Outro ponto forte do gastador. Ele está sempre ligado em novas tendências. Lembra que eu falei do estilo de vida? Então, está sempre ligado naquilo que ele gosta. Se ele gosta de moda, a pessoa está sempre ligada nas tendências de modas que estão chegando, as cores. Se gosta de tecnologia, qual que é o novo aparelho de celular, o que ele faz, e assim por diante, de acordo com a área de interesse, ok? Coloca aí a sua pontuação. Outro ponto do gastador, só que aí é um ponto fraco. Dependência extrema da estabilidade no emprego ou no negócio. Como o gastador, ele gasta demais, está sempre endividado, ele tem extrema dependência do emprego dele ou do negócio. Se ele perder o emprego, ou se o negócio dele der algum probleminha ali, cai o faturamento, alguma coisa, já fica complicado as finanças dele. Pior do que o normal. E por que isso acontece? Outro ponto fraco. Não possui reserva financeira. Então, quem não possui reserva financeira é totalmente dependente da estabilidade do emprego ou do negócio. Porque se você perder o emprego e você não tiver reserva, no outro mês você já não tem dinheiro. Você não tem dinheiro nem para comer. Nem para tomar um ônibus, às vezes. Então, outra característica do gastador. Outro ponto fraco do gastador, insegurança em relação ao futuro. Coloca a sua pontuação aí, segurança em relação ao futuro. Por quê? A pessoa só gasta. A pessoa não tem reserva financeira. Que segurança em relação ao futuro essa pessoa vai ter? Nenhuma. Porque hoje em dia, a estabilidade, a carteira assinada não é estabilidade mais para ninguém. Antigamente até era, a pessoa entrava no emprego e ficava 20 anos, 25, se aposentava no mesmo emprego. Hoje não. Você arruma um emprego bom, daqui 2 anos a pessoa vai te mandar embora, às vezes, para pegar um estagiário para pagar metade do seu salário. E aí as pessoas têm dificuldade, às vezes, de arrumar outro trabalho,
ganhando o mesmo que ganhava antes. Principalmente, eu falo aqui para você, principalmente quem ganha muito, quem tem um bom salário. Na hora de se recolocar no mercado, é muito mais difícil. Outro ponto fraco do gastador. Coloca aí a sua pontuação. Não gosta de controles, orçamentos, planilhas, caderninhos, porque quando eu falo de planilhas, não importa a forma que você gerencia, a forma que você controla suas finanças. Quem está aqui pela primeira vez, tudo bem, mas quem está aqui, que já me assiste, que já assistiu meu conteúdo, já sabe que não tem nada a ver com planilha. Você precisa se organizar, nem que seja na folha de papel higiênico. Não importa onde você vai fazer, não é sobre planilhas. Então, o gastador, ele não gosta de ter controles de jeito nenhum. Você se identifica? O quanto você se identifica de 0 a 10? Ok? E aqui a gente finaliza as características, os pontos fortes e fracos do perfil gastador e vamos para o próximo perfil. O perfil desligado. Como será que é esse perfil desligado? Será que você se identifica com ele? Então, vamos lá. Características do perfil desligado. O perfil desligado, ele é uma pessoa que ele gasta menos do que ele ganha, ou ele gasta tudo que ganha. Ele é totalmente desligado, mas ele nunca gasta a mais do que ele ganha. Olha só que interessante. Ele gasta tudo que ganha, ou ele gasta menos do que ganha. Mas como ele é desligado, ele nem sabe quanto. Essa é uma característica, primeira. Outra característica do desligado, vai colocando aí as notas, tá? Ele poupa o que sobra do salário, porque eu não falei que às vezes ele não gasta tudo? Então, quando sobra, ele poupa, ele guarda esse dinheiro. Ok? Outra característica do desligado, ele viaja ou troca de carro quando recebe uma bonificação no trabalho ou fecha um negócio maior. Então, vou explicar um pouquinho mais. Por exemplo, o desligado, ele trabalha numa empresa e aí, de repente, ele recebe uma participação de lucros que ele nem imaginava que ele ia receber. Ele não estava esperando. Aí, o que ele faz? Ai, que bacana, entrou um dinheirinho a mais. Ah, eu vou viajar, então, para aquele lugar que eu tenho sonho. Ah, ou senão eu vou lá e vou trocar de carro. Então, todo dinheirinho que entra mais, todo dinheiro que entra mais, ou um negócio maior que ele fecha, ele vai lá e já pensa logo no que ele vai fazer com aquele dinheiro. Outra característica do desligado. Se ele não tem dinheiro para pagar à vista, ele parcela a compra. Você é assim? Se identifica? Quanto? De 0 a 10. Outra característica do desligado. O desligado, ele pega todos os extratos que chegam, as contas, e ele vai lá e esconde tudo na gaveta. Ele nem abre para ver o valor, porque ele é tão desligado que ele nem quer saber quanto que veio a conta. Ele joga tudo lá dentro da gaveta. De 0 a 10, o quanto você se identifica com essa característica? Outra característica do desligado. Ele não sabe quanto será a próxima fatura do cartão de crédito. Você se identifica? O desligado, ele é totalmente desligado, você vê? Mas olha que bacana, o desligado, ele não gasta a mais do que ele ganha, tá? Outra característica do desligado. Acha que é cedo para pensar no futuro. Você acha que é cedo você pensar no futuro? Outra característica, a frase lema do desligado. O futuro a Deus pertence. Ele sempre acha que ainda está cedo, que vai demorar para chegar o futuro, que ele ainda é jovem, que vai demorar para ele se aposentar, ou que ele tem muita saúde, que ele vai trabalhar muito. Se identifica? De 0 a 10. E aí, quais são os pontos fortes do desligado?
Primeiro ponto, ele sempre tem folgas financeiras. A maioria das vezes, eventualmente, ele tem folga financeira. Tá sempre sobrando um pouquinho de dinheiro no mês. Outro ponto forte, ele pode reduzir os gastos se quiser cuidar disso. Então, ele tem facilidade de conseguir reduzir os gastos das despesas que ele tem. É um ponto forte dele. Outro ponto forte do desligado é que ele deixa outra pessoa cuidar do financeiro. Então, por exemplo, num casamento, num relacionamento, se existe uma pessoa desligada, é mais fácil, não tem muito conflito. Por quê? Porque o desligado vai deixar o outro cuidar do dinheiro. Ele é tão desligado que ele fala, cuida aí então você e tá tudo certo. Só tem um problema, se o outro parceiro for descontrolado ou gastador, aí ferrou. Não é verdade? Tá? E aí, quais são os pontos fracos do desligado? O desligado, ele tem dificuldade de planejar e estipular objetivos. Quanto você se identifica com esse ponto fraco? Ele não tem disciplina, porque ele é uma pessoa totalmente desligada, chegou aos extratos, ele joga na gaveta, sem olhar quanto veio cada conta. Outro ponto fraco, ele não quer dar satisfação dos gastos para ninguém, então vou explicar esse ponto fraco dele, tá? Ele precisa ter uma meta de gasto para ele, que ele não precisa dar satisfação para ninguém, mesmo sendo desligado. Então, ele quer comprar um presente, às vezes, para o parceiro, e não quer ficar dando satisfação. Ela quer comprar uma bolsa, um sapato, e não precisar ficar dando satisfação. Por isso que eu falo no controle de casamento, no controle entre duas pessoas, que tem que ter a meta pessoal. Tem um conteúdo meu que fala sobre finanças para casais, ok? Outro ponto fraco do desligado. Ele paga excessivos juros e multas. E aí eu vou explicar aqui, porque aí você vai me perguntar, Sheila, mas ele não gasta todo o dinheiro dele? Ele guarda? Por que ele vai pagar juros e multas? Porque o desligado, ele paga as contas em atraso, mesmo que ele tenha dinheiro para pagar. Porque ele joga tudo lá as contas, ele não sabe a data que vence, aí ele vai lá abrir uma conta, ele olha e fala, ai, meu Deus, venceu a semana passada. Só que ele tem dinheiro na conta para pagar. Ele paga juros e multas por ser uma pessoa desligada. Você se identifica com isso? De 0 a 10. Outro ponto fraco que o desligado tem é que ele tem muito conflito familiar por pagar muitos juros e multas, por ser totalmente desligado, por não saber quanto vem a conta de água, quanto vem a conta de luz. Aí você pergunta, fala, ai, já pagou aluguel? Ai, nossa, não sei se eu paguei aluguel. Vou olhar e te falo. Então, ele tem muito conflito quando ele tem uma família, quando ele precisa prestar conta para a família. Ok? E aqui a gente termina o perfil desligado. Agora nós vamos para o quarto perfil, que é o perfil poupador. Quem de vocês será que é poupador? Será que você se identifica com o perfil poupador? Então, vamos lá. Quais são as características do perfil poupador? Primeira característica. O poupador, ele sabe da importância de guardar dinheiro. Então, ele sabe que ele precisa guardar dinheiro todo mês, ele sabe que ele precisa ter uma meta todo mês para guardar. Você se identifica de 0 a 10 com essa característica? Qual é outra característica do poupador? Ele restringe os gastos e poupa o máximo possível. Então, ele tem aquele custo de vida minimalista. Eu sou um pouco poupadora. Mas vocês vão ver que também tem os pontos fracos do poupador, tá? Então, restringe os gastos e poupa o máximo possível. Outra característica do poupador é que ele recebe críticas por ser pão duro. Você já recebeu? Ai, para de ser pão dura, não sei o quê.
Para de ser Sarinha. Eu já fui chamada de Sara, Sarinha, que é mão fechada. Você já recebeu esse tipo de crítica? De 0 a 10. Outra característica do poupador. Ele tem um valor de segurança muito alto. Para ele guardar dinheiro, ele precisa se sentir seguro. Esse fator segurança para ele financeira é muito alto. Esse valor para ele é grande, ele precisa se sentir seguro financeiramente. O quanto essa característica existe em você de 0 a 10. E aí eu vou falar dos pontos fortes do poupador, do perfil poupador. O poupador tem como primeiro ponto forte ser disciplinado. Então, ele é disciplinado com as finanças, ele sabe as metas do seu retrato financeiro, de cada despesa que ele tem, que são as gavetinhas, que eu comparo com o guarda-roupa. O quanto você é disciplinado nas suas finanças, ou disciplinado, de 0 a 10. Outra característica do poupador, ele tem facilidade de economizar. O quanto você tem facilidade de economizar. O poupador, outro ponto forte, ele tem muita resistência aos apelos de consumo. Isso é muito bom. Então, o que são os apelos de consumo? Propaganda na televisão, Black Friday. Se ele vai numa loja e tem promoção, tá muito barato, ele resiste. Ele não gasta o dinheiro dele, se ele não precisar daquele produto. Outro ponto forte do poupador. Ele é firme nas suas decisões. Se ele colocou lá que a meta dele para X despesa é R$500 por mês, quando chegar nos R$500, ele não vai gastar mais. Se ele combinou com a esposa ou com o parceiro ou a parceira que eles vão adiar uma viagem para cumprir um objetivo maior, ele não vai viajar. Ele é bem firme nas decisões, ok? Outro ponto fraco do... Agora, o ponto fraco, tá? Ponto fraco do poupador. Ele se conforma com um padrão de vida mais simples. Então, às vezes, ele é criticado. Fala, ai, Credo, você não quer sair, não sei o quê. Ai, você não quer ir no restaurante novo. Por quê? Porque ele se conforma, ele gosta de viver num padrão mais simples e guardar o dinheiro dele. Outro ponto do poupador. Ele tem pouca disponibilidade para viver novas experiências. O quanto você se identifica. Então, às vezes, o amigo fala, ai, vamos num restaurante tal, novo, que abriu ali. Aí ele fala, ai, não vou não, porque eu estou guardando dinheiro. Ah, não vou lá no restaurante, porque a minha meta para restaurante esse mês já acabou. Então, ele é bem assim, engessado. Tá? E isso, às vezes, as pessoas veem como ponto fraco. Outro ponto fraco do poupador, ele tem dificuldade em arriscar para ter retornos maiores. Então, no investimento, ele é uma pessoa muito conservadora. E ele tem dificuldade de arriscar para ter retornos maiores nos investimentos. O quanto você se identifica com esse ponto? Outro ponto do poupador, conflito com pessoas que querem novidades. Então, sabe aquela pessoa que chamou ele para ir no restaurante, que ele falou que ele não ia? Tem muito conflito com essas pessoas. Então, às vezes, é um ponto fraco que tem no poupador. Coloca aí a sua nota. E nós vamos agora para o último perfil, que é o perfil financista ou investidor, tá? Então, quais são as características? Ele é disciplinado e rigoroso com os controles dos gastos. Eu vou dar uma apertadinha no passo aqui, porque a gente só tem 1 hora, tem 9 minutos, tá bom? A primeira característica, disciplinado e rigoroso com os controles dos gastos. Coloca aí a sua nota. Outra característica do financista ou investidor. Nem sempre o objetivo é poupar. Muitas vezes é fazer a melhor compra. Então, por exemplo, ele compra o presente do Natal antecipado. Por quê? Porque ele sabe que é mais barato. Então, ele faz uma melhor compra. Ele espera uma Black Friday para comprar aquele produto que ele quer comprar. Por quê? Porque ele sempre pensa em fazer uma melhor compra. Outra característica do financista e do investidor.
usa planilhas, faz lista de compras para ir no mercado, para não comprar coisa a mais, e tem planejamento para comprar em determinadas épocas mais baratas. O quanto você se identifica. Outra característica, ele entende de investimentos e é procurado pelos amigos para dar orientação. Então, às vezes, os amigos perguntam, eu queria fazer tal coisa, o que você acha? Ele é procurado pelos amigos. Quais são os pontos fortes do financista? Primeiro, facilidade de desenvolver planos e colocá-los em prática. Então, se eu faço um plano com um cliente financista, ele tem facilidade de colocar aquele plano em prática. Outro ponto forte do financista, capacidade de investir. Outro ponto forte, usa melhor o dinheiro. Então, ele pensa mais para usar o dinheiro. Outro ponto forte, ele faz escolhas inteligentes na hora da compra. Olha que bacana. O quanto você será que é financista? E quais são os pontos fracos do financista ou do investidor? Lembra que eu falei que todo perfil também tem um ponto fraco? Ele tem dificuldade em manter todos da família comprometidos com os planos. Como ele é muito engessado, muito certinho, ele tem dificuldade do parceiro, dos filhos entenderem e estarem comprometidos com esses planos. Outro ponto fraco dele, ele é chamado de chato por se apegar a tantos detalhes. Então, o financista investidor é aquele que vai no supermercado e ele vê 2 papéis higiênicos, 2 pacotes de papel higiênico, que ele vai lá e faz a conta de quanto custa cada rolo do pacote para comprar o pacote mais barato, de tão detalhista que ele é em relação às finanças. E às vezes as pessoas veem isso como ponto fraco. Outro ponto fraco do financista e do investidor. Pode se tornar intransigente se não aceita ceder em alguns momentos especiais. Então, por exemplo, a mulher dele foi lá e falou assim, vamos hoje num restaurante X, porque hoje é nosso aniversário de casamento, e eu amo tanto aquele restaurante, e aí ele fala assim, mulher, não vai dar para a gente ir naquele restaurante, porque a gente só tem um pouquinho para gastar da meta do restaurante, então vamos naquele outro ali que é um pouco mais barato. E aí ele é inflexível diante desses momentos especiais. Porque, poxa, né? É aniversário de casamento, a pessoa tem reserva, é uma pessoa controlada. Por que não, naquele momento especial, você ser mais sensível? E falar, não, esposa, então eu vou te levar naquele restaurante que você ama tanto, é um momento especial, vamos lá curtir. Então, ele, às vezes, tem essa dificuldade de flexibilidade nas datas especiais. Outro ponto fraco do financista ou investidor. E aqui a gente termina o nosso 5º perfil financeiro. E eu tô curiosa, será que alguém fez aqui as contas? Eu quero que você faça as contas. E aí a tarefa do final da nossa live, que eu sempre deixo. O primeiro é identificar qual perfil você tem. Você vai conseguir identificar somando cada perfil, nas notas que você deu para cada perfil, para cada coisa, tá? E aí, a outra tarefa que eu deixo aqui para você, você vai identificar as características, pontos fracos e fortes do perfil que você quer ter. Qual o perfil que você quer ter? Você é endividado e quer ser um financista? Quais as características que você precisa fazer? Quais as mudanças que você precisa ter? E aí, dentro dos perfis que eu falei, fica mais fácil para vocês saberem. Eu trabalho muito isso com os meus alunos, com as pessoas que eu dou mentoria. Porque é um ponto-chave, é muito bacana você ver de onde você era o perfil e para qual perfil você avançou. É uma evolução, tá bom? Então, coloca aqui nos comentários qual o perfil que você é. Qual perfil você se identificou? Porque eu quero saber, tá bom? E aí eu finalizo mais esse conteúdo. Essa semana nós vamos ter conteúdo de segunda a sexta, semana que vem também,
porque é um aquecimento para o nosso evento que vai acontecer no dia 25 de março. É hora de revolucionar. Vai ter inscrição, se inscreva, porque eu quero que você revolucione as suas finanças, que a gente esteja junto no ano de 2021, ok? Então, quero agradecer você que esteve aqui comigo online, você que está aqui assistindo esse conteúdo gravado, gratidão, coloque em prática e não esquece de colocar aqui nos comentários qual é o perfil que você se identificou, para eu saber.